Olá, o meu nome é Ricardo Alves e no treino de hoje vamos falar sobre como duplicar uma organização. É muito importante e já ouvimos falar que estamos no negócio de duplicação. E muitas vezes escutei pessoas que dizem que neste negócio trazes 5 pessoas, que trazem outras 5 e são 25, e se cada uma trouxer outras 5 já são 125, e se essa também traz outras 5 são já 625, e se cada um traz mais 5 e mais e mais e mais, mas a realidade é que isso não é a duplicação. A duplicação não está baseada em números porque nem todas as pessoas vão trazer 5 pessoas que trazem 5 e cada uma vai trazer mais 5. Se fosse assim, seria muito fácil. O nosso negócio é de duplicação, mas quando nos referimos a duplicação, estamos falando de duplicação de liderança. O que nós procuramos para que o nosso negócio cresça é duplicar a liderança. E já trabalhei com muitas pessoas que formaram organizações de vendas. E muitas delas têm uma organização que talvez produza 5 mil, 10 mil ou 20 mil euros por mês, mas é aí quando percebemos que nessa organização, normalmente, tem uma ou duas pessoas que se duplicaram, que são as pessoas que são responsáveis, provavelmente, por 80% do seu cheque, que vem de uma ou mais pessoas que se duplicaram 2 vezes. Então, se entendermos que o segredo da duplicação vem de duplicar líderes, não pessoas, líderes, criar líderes, temos de entender o que é a liderança. Temos de converter-nos num líder. Para que tu obtenhas as pessoas que tu queres, como diz na imagem aqui, para duplicar a liderança, tu deves primeiro converter-te nesse líder. De outra forma, não vais atrair líderes. Muitas pessoas perguntam, porquê é que eu não consigo atrair um líder? A resposta é muito simples, porque tu ainda não és um líder. Não vais poder atrair aquilo que tu não és. Precisas converter-te num líder. Precisas trabalhar arduamente para converter-te nessa pessoa. Quando eu acabei de iniciar a minha carreira, eu não atraí nenhum líder. Tive de desenvolver a muitos líderes. E depois de 22 anos de fazer este negócio, eu consegui atrair a 2, talvez 3, 4, quando muito. Pessoas que já eram líderes antes de conhecê-los e eles vieram comigo e começamos a trabalhar juntos. Mas todos os demais, e dupliquei a muitos líderes, são pessoas que tomamos da mão desde o início e as ajudamos a converter-se num líder, mas primeiro eu tive de trabalhar em mim mesmo. Primeiro tive de converter-me num líder. Então, vamos falar de algumas características que têm alguns líderes. Vejamos então alguns pontos importantes. Por exemplo, um líder tem a capacidade de comunicar. Tens de entender que a comunicação é uma parte muito importante de um líder. Convido-te a que trabalhes arduamente nesse nível de comunicação e que aprendas a ser um bom comunicador. Um bom líder tem a inteligência emocional. A que me refiro com isso? É uma pessoa que consegue dominar as suas emoções. Muitas pessoas, quando as coisas vão bem, são positivas, têm um sorriso, estão lindas, estão entusiasmadas. Mas quando as coisas correm mal, estão de má cara, não falam com ninguém, são grosseiros, vão-se abaixo, deprimem-se. Então, não sabem controlar as suas emoções. Um bom líder encontra-se positivo, com uma boa atitude, quando as coisas vão bem, mas também quando as coisas vão mal. Especialmente quando as coisas vão mal, tu, como líder, deves estar bem focado. Porquê? Porque estás liderando o grupo e se eles veem que tu não te vens abaixo, que não te desmotivas, eles vão seguir-te. Isso é o que significa ser líder, ter seguidores. Há pessoas que dizem, eu sou um grande líder. E eu pergunto, quantos seguidores tens? E ninguém o segue. Então, tu não és um líder, és uma pessoa que apenas pensa que é um líder. E é preciso ver a quantidade de seguidores que uma pessoa tem para ver o tamanho da sua liderança. Número 3. Um líder tem metas e objetivos. Um líder sempre vai ter metas mensais, bimestrais, anuais, sempre trabalha sobre metas e objetivos. Por isso, tu deves querer começar a adotar essa personalidade de ter as tuas metas e objetivos bem claros e compartilhá-los. O segredo está em compartilhar as tuas metas com a organização. Que eles saibam que tu tens metas e objetivos. Número 4. Um líder tem a capacidade de planificar. Um líder planifica, tem tudo bem planificado. Sabe quando vão ser as próximas reuniões, os próximos treinos, onde é que vão, se vão a um evento, por exemplo, se é preciso viajar, encarrega-se de saber se eles vão de carro, autocarro, avião, quanto custa a passagem, quanto vai custar o hotel, onde é que vão ficar. Um líder tem que planificar. Aprende a planificar. Não esperes que os outros o façam. Recorda, tu és o líder. Se tu queres a liderança, então começa tu por ser um bom planificador. Número 5. O líder faz crescer a sua gente. O líder sabe que todos somos diferentes e há pessoas que têm certas qualidades. Outras têm outras. Por exemplo, algumas pessoas são muito boas para montar um projetor. Bem, se o líder sabe que uma pessoa é boa para montar um projetor, deve dar-lhe o reconhecimento e ajudá-la a ser o melhor montador de projetores. Por outro lado, talvez haja uma pessoa que seja boa a fazer apresentações.
O líder ajuda essa pessoa a desenvolver essa habilidade para que seja o melhor apresentador possível. Em outras palavras, o líder assegura-se de que as suas pessoas tenham crescimento na área em que são bons. Agora, eu não vou pôr uma pessoa que não é boa dando uma apresentação porque é muito boa a montar um projetor. Não vou obrigá-la a que dê apresentações. Quando muito, vou preocupar-me em que essa pessoa seja o melhor montador de projetores que haja no mundo. E é nisso que um líder mantém o foco, em fazer crescer as suas pessoas. Número 6. Um líder tem carisma. Um líder sempre vai ter um certo carisma. E não me refiro a que é muito bonito, muito lindo ou muito linda, mas tem esse carisma que se traduz num sorriso, esse carisma que as pessoas podem sentir. Esse anjo, como as pessoas dizem. Número 7. Um líder é responsável. E isso é algo muito importante. Não há nada mais triste do que ver que uma pessoa quer ser um líder, mas que é muito irresponsável, que não está organizado, chega à apresentação e esquece de trazer um produto, esqueceu-se de trazer o projetor, ou a pena, ou subir para a nuvem o material, esqueceu-se disto, esqueceu-se daquilo. É uma pessoa que não é responsável. Acredita, não existe nada mais perigoso do que uma pessoa que quer ser um líder, ou liderar um grupo, mas é irresponsável. Um líder não é irresponsável. Isso deixa-o para os seguidores, isso deixa-o para as pessoas que não têm um nível de liderança. Se tu queres ser um líder, começa, pois, a ser responsável a partir do dia de hoje, em todos os aspectos. Até mesmo nos mais pequenos detalhes, tu deves querer ser uma pessoa responsável. Número 8. Também deves querer ser uma pessoa pontual. Eu não sei porquê, mas há um paradigma de que os portugueses sempre chegam tarde, ou deixam tudo para a última hora, até nos rimos dizendo os portugueses sempre chegam tarde. Hey, não leves isso na brincadeira. Se vais ser essa pessoa que nunca é pontual e que sempre fica mal, então esquece de ser líder. O líder não é uma pessoa que pode chegar tarde. Ponto final. O líder chega mais cedo. Quando faço apresentações pelo país ou fora, e temos uma apresentação que começa, por exemplo, às 9 da manhã, geralmente às 7 da manhã já lá estou, para assegurar-me de que as colunas de som estão bem ligadas, que os microfones funcionam, que temos um som adequado, que a tela esteja bem colocada, que a apresentação que vamos dar no computador esteja pronta, que os vídeos estejam a funcionar. E acredita, independentemente da posição que eu tenho na empresa, não deixo que as pessoas digam o Ricardo chega e é só falar. Não. Como líder, gosto de ser pontual, estar atento, dar o exemplo e mostrar que se eu chego 1 ou 2 horas antes, tu deverias chegar também. Tu deverias estar aí antes de chegar às tuas pessoas. Não queiras ser a pessoa que chegou tarde porque és impontual. Aprenda a controlar o teu tempo. Aprenda a preparar o teu relógio, o teu alarme. São coisas simples. Mas acredita, a diferença entre um campeão de golfe como Tiger Woods contra uma pessoa que joga como amador é que Tiger Woods ganha milhões de dólares e o amador não ganha dinheiro. A diferença são umas quantas tacadas. Tiger Woods consegue pôr a bola no buraco em menos tacadas que a outra pessoa. E são umas pequenas diferenças apenas. Mas essas pequenas diferenças, a longo prazo, fazem uma grande diferença. Experimenta tu jogar golfe e agora vai e move um bocadinho de nada o taco e vais ver como é que a bola vai dar uma curva e vai noutra direção completamente diferente. Foi uma pequena mudança, mas o resultado foi totalmente diferente. Por isso, cada um desses pontos, ainda que sejam pequenos, fazem a grande diferença. E quando começas a somar um ponto com outro e com outro, é aí quando se começa a dar conta sobre quem tem perfil para ser líder, quem está atuando como tal e quem crê que é líder, mas não é líder. É como aquela criança que tem a capa do super-homem e acredita que é o super-homem. E ninguém lhe vai tirar isso da mente. E que ela não é o super-homem. Tu e eu sabemos que não é o super-homem. E que a capa não o vai fazer voar, mas na mente dele, ele acredita que é o super-homem. O mesmo acontece com líderes que acreditam que são líderes, mas não seguem nenhum desses passos. E é importante que os sigas. Número 9. Outra característica importante é que um líder sabe dar crédito a outros. Quando o líder percebe que alguém faz algo bom, o líder aplaude, reconhece-o, fala com todo mundo e faz os outros saberem sobre o seu trabalho bem feito, por muito pequeno que seja. Talvez aquela pessoa que esteve na entrada da porta, cumprimentando todos os convidados quando chegaram à apresentação, dá-lhe reconhecimento, dá-lhe crédito a essa pessoa. Um líder sabe dar crédito quando alguém o merece. Da mesma maneira, quando as coisas vão mal, o líder também deve assumir a responsabilidade. Em outras palavras, do que sai bem, o líder dá crédito aos demais. Do que sai mal, o líder assume a responsabilidade e diz: sabes que mais? Foi minha culpa por não ter estado atento. Ou foi minha culpa por isto ou por aquilo. Muitas vezes vemos pessoas, e eu era uma dessas pessoas, que se as coisas iam bem, dava o crédito a mim. Mas se corria mal, a culpa é vossa. E isso não é ser um líder. Um líder é o contrário disso. Quando as coisas vão bem, dá crédito às demais pessoas. Quando as coisas vão mal, assume as culpas e diz, como líder, tem de levar mais a sério essa responsabilidade. Número 10. Preocupa-se. Um líder preocupa-se pelos demais.
O líder está verdadeiramente preocupado pelo bem-estar das outras pessoas e isso é algo que ele traz no coração. Isso acontece quando o líder sabe que a alguém lhe faltam, por exemplo, 2 clientes para chegar a essa posição que precisa para receber esse cheque. E ele está preocupado, está atento, perguntando-se sobre como é que eu posso ajudar-te, porque preocupa-se com essa pessoa. Quando não te preocupas com as pessoas e uma pessoa que é arrogante não se preocupa com os demais, essa pessoa não é um líder. E infelizmente vemos muitas neste ramo que são assim. O seu único interesse é elas ganharem muito dinheiro, serem elas a crescer sem importar as custas de quem. E muitas vezes há pessoas que abusam de outras pessoas. E desde que elas se beneficiem elas mesmas, abusam de outros. Porquê? Porque não lhes interessa ajudar a ninguém, a não ser a elas mesmas. Mas essas pessoas no final não têm seguidores, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas dão-se conta de que ela é uma pessoa que não se interessa por ajudar a ninguém, que apenas olha para o seu umbigo e as pessoas afastam-se. E repito, um líder que não tem seguidores é uma pessoa que pensa que é o super-homem, mas não pode voar. Número 11. Um líder é honesto. A honestidade é muito importante quando trabalhamos neste tipo de negócio em que estamos envolvidos com muitas pessoas. E uma vez escutei um refrão muito importante que diz: a verdade é mais do que suficiente. Se honesto, fala com a verdade, não exageres, não mintas. Não queiras dizer uma mentirinha inofensiva para que se inscreva alguém. Diz-lhe a verdade. Se inscrever com a verdade, que bom. Se não se inscreve com a verdade, também está bem. Prefiro que não se inscreva, mas que saiba que eu lhe contei ou que eu lhe falei a verdade. Se calhar no futuro vai se inscrever comigo, porque sabe que comigo vai poder contar com uma pessoa que sempre vai falar com a verdade. O que é diferente de querer inscrever alguém com uma mentira, mesmo parecendo que no momento ela não se deu conta. Mas quando ela se der conta, também se vai dar conta de que és um mentiroso. E nesse momento acabou-se a confiança. Nesse momento já não vai ser teu seguidor. E nesse momento acabas de perder uma pessoa por dizer uma mentira. Por isso, sê honesto. Número 12. Um líder é exigente. É preciso exigir. Há certos requisitos, certas metas, certas coisas que devem ser feitas. E quando as pessoas não o fazem, o líder está aí para marcar a diferença, para dizer: hey, isto não está a ser feito. Ficamos em fazer isto e não se fez. O que é que está a acontecer? Onde é que nós falhamos? Como é que podemos resolver esse problema? Recordo-me do meu primeiro mentor. Ele era super exigente. Parecia um capataz porque exigia de nós. E no princípio eu até ficava chateado, não gostava. E pensava: mas porquê é que ele é tão duro connosco? Porquê é que nos fala com esse tom? E às vezes sentia como se me estivesse a insultar, mas a realidade é que me estava a forjar. Recentemente vi uma entrevista e consta que já só existe uma pessoa que exerce essa arte agora em extinção. Não sei se já reparaste como se forja uma tesoura. Elas são metidas no fogo bem quente e são tiradas ali e voltam a pô-las em água muito fria para temperar e depois voltam a tirá-las e começam a martelá-la e a moldá-la e uma vez que é batida, voltam a pô-la no calor e repetem de novo a operação, voltam a pô-la na água fria, tiram-na e voltam a batê-la e é assim como se faz uma tesoura. Da mesma maneira é como se forjam os líderes. Não queremos ser grosseiros, não queremos ser exigentes, que nos prestem satisfações porque é para isso que estamos aí, para guiá-los. E se vemos que uma pessoa está a desviar-se do caminho, é hora de falar com eles. Sentá-los de forma amigável, fazê-los ver que vão pelo mau caminho. Deixa-me ajudar-te e retomar o caminho outra vez. Porquê? Porque essa é a nossa responsabilidade como líder. Número 13. Um líder é também uma pessoa que é entusiasta. É uma pessoa sorridente. É uma pessoa que, cada vez que vem alguém falar com ela e vai embora, sai mais entusiasmada, mais motivada. Vai-se embora melhor do que quando chegou. Assegura-te de que isso aconteça contigo. Que quando se forem embora o façam mais entusiasmados do que quando chegaram. Que se vão embora com uma esperança, com esse brilho nos olhos, porque falaram contigo. E quando fizeres isso, acredita, as pessoas vão ficar adictas e vão querer seguir-te. Vão querer estar contigo todo o tempo. No princípio até nem vão saber porquê. A única coisa que vão saber é que cada vez que falam contigo estão mais entusiasmadas. E isso é algo que se gosta. É como ter um vício, mas é uma adição saudável. E eles sabem que quando estão contigo vão sentir-se bem. E isso apenas vai acontecer se fores entusiasta e amigável com elas. Por isso, sê amigável com cada um deles. Número 14. O líder toma ação. O líder entende o valor de prestar constantemente atenção. Não perde o tempo. O líder toma ação em qualquer momento. Ajuda o grupo a tomar ação, guia o grupo a tomar ação. Tudo está focado em tomar ação. Tudo é focado em produzir esse resultado. Então, um líder não fica sentado. E também não fica ali sentado enquanto olha para os seus seguidores. Não está a fazer o que faz em frente ao computador. Porquê? Porque a partir desse momento os teus seguidores vão dizer: olha, o meu líder, a única coisa que faz é estar em frente ao computador, então eu vou fazer o mesmo. Ou, nas reuniões, o meu líder, na apresentação, está sempre sentado lá na parte de trás, olha, vou fazer o mesmo. Por isso, toma a ação correta. Recorda que estás numa vitrina, onde todas as pessoas estão a ver-te, estão a analisar-te, estão a querer ser como tu, querem seguir-te. Assegura-te então de tomar ação, de estar ativo,
para que vejam que és uma pessoa ativa que produz e produz resultados. O líder é também essa pessoa que tem uma visão do futuro. Um líder sabe para onde vai, um líder sabe projetar essa visão para a equipa. Ele diz, esta é a nossa meta, é aqui onde vamos chegar, isto é o que vamos conseguir, tu podes conseguir. Eu já o fiz e tu também podes conseguir. Deixa que te ensino como se faz. Mas o líder sabe e tem esta visão de futuro e sabe para onde vai. Número 16. O líder trabalha em equipa. O líder trabalha em equipa e sabe criar essas equipas. Sabe que é importantíssimo ter uma equipa. E numa equipa de futebol, se tu reparares, não há 11 guarda-redes, não há 11 avançados e não há 11 defesas. Cada um assume uma posição diferente. Cada um tem a sua função. Se na equipa houvesse apenas defesas e não houvesse quem metesse o gol, por muito boa que fosse a defesa, não poderiam ganhar nenhum jogo. E o mesmo acontece no nosso negócio. Temos de ter diferentes tipos de pessoas. Temos de ter apresentadores, temos de ter pessoas que montam o projetor, temos de ter pessoas que colocam as cadeiras, as pessoas que estão na entrada recebendo a todos os convidados, dando as boas-vindas com aquele sorriso característico, as pessoas que estão na recepção para que se anote as pessoas e que se cumprimente quem chega também, as pessoas que nos ajudam com o som. Toda a apresentação depende do trabalho de equipa e um líder sabe organizar e dar tarefas a cada um dos seus integrantes na equipa. Número 17. O líder sabe qual é o seu defeito, fraquezas ou falhas. Um líder deve saber em que áreas é fraco, tanto na área pessoal como na área de negócios. E nessa área deve querer trabalhar arduamente. Estar atento para não cair nos seus defeitos, de não mostrar aos demais. Faz isso quando estiveres com a tua família, na tua intimidade privada, mas nunca o faças diante do grupo. Os defeitos são teus. Trabalha neles. Vence os teus defeitos. Um dos meus defeitos era fazer chamadas telefónicas. Eu gostava de fazer apresentações, dar formações, cumprimentar as pessoas, fechar com potenciais interessados, mas marcar entrevistas era algo que batalhava arduamente com isso. Era uma guerra, pegar no telefone, sentar-me e marcar entrevistas. E comecei a trabalhar e sabia que esse era o meu defeito e que tinha de trabalhar arduamente nisso. E consegui vencer essa batalha. Conforme eu trabalhava mais e mais nisso, tornei-me cada vez melhor. Por isso, convido-te a que descubras qual é o teu defeito no negócio, qual é o teu defeito como pessoa e que trabalhes arduamente nesse defeito. Número 18. Aprende com os teus erros. Muitas vezes queremos ocultar os nossos erros. Queremos escondê-los para que ninguém saiba quais são os nossos erros. Mas olha, eu aprendi mais com os meus erros do que com as minhas virtudes. Os erros são para aprender, são ensinamentos da vida. Por isso, aprende com os teus erros. Não os escondas, confronta-os e aprende com eles. E garanto-te que vais ser uma pessoa melhor, ou melhor líder, quando começares a aprender dos teus erros e deixares de os esconder. Número 19. Um líder é uma pessoa humilde de coração. Uma pessoa que é bem-sucedida, que é um líder, não se esquece de onde vem. Há uma máxima que diz, o dia que te esqueceres de onde vens, vais regressar para onde estavas. E é triste ver que às vezes algumas pessoas que se calhar nunca tiveram êxito na sua vida, começaram a fazer o seu negócio, começaram a crescer, começaram a ganhar dinheiro, começaram a mudar a sua vida, começaram a mudar tudo e começaram elas também a mudar. E começaram a deixar de ser humildes, começaram a achar-se superiores aos demais, começam a pensar agora que eu verdadeiramente sou um líder e chegam e começam já a falar com aquela atitude, já não levam em conta aquela pessoa pequena que acabou de começar porque eles são um líder. Não cometas esse erro. Esse é um grande erro porque quando tu começas a sentir-te diferente e a ser mais especial e deixas de ser humilde, as pessoas já não gostam disso. E vão começar a afastar-se de ti e vão falar de ti. Lembras-te do nosso líder? Ele era tão bom, era boa pessoa, sempre nos escutava, sempre nos entendia e atendia, sempre estava ali para nos apoiar, mas desde que avançou no seu negócio e que ganha muito dinheiro, isso já lhe subiu a cabeça. Já não liga para nós, já não nos fala, já nos olha como se fôssemos lixo. Sabes que mais? Já não gosto disto. Recorda, a maioria das pessoas não renunciam às empresas, elas renunciam aos seus líderes. Muitas vezes é porque eles fizeram algo, disseram algo, fizeram-nos sentir-se mal. E é por isso que a pessoa agora renunciou. Portanto, recorda, o verdadeiro líder é alguém que é verdadeiramente bem-sucedido, mas nunca se esquece de onde vem e continua estando no mesmo nível e continua sendo humilde de coração. Por isso, ser humilde de coração. Número 20. O líder dá o exemplo. E com isso já está quase tudo dito. Um líder não pode dizer a alguém que faça algo que ele não tenha feito. Primeiro, ele faz e marca o caminho. Deixa a vereda feita. Em quê? Em todos os aspectos do negócio. O líder deve ser o primeiro a fazer as coisas. Não podes dizer a alguém que inscreva 20 pessoas se tu não o fizeste. Se eu digo que uma boa meta é patrocinar ou inscrever 50 pessoas num ano, é porque eu já o fiz e fiz mesmo. Tu deves ser o primeiro a fazer isso para que quando fales com autoridade e podes dizer, olha, eu fiz, levou este tempo a fazê-lo e se eu conseguir fazê-lo, tu também podes fazer. Eu vou ajudar-te a fazê-lo. E quando eles veem que tu já o fizeste,
Agora estás a falar com a autoridade, agora não estás a impor algo que eu não fiz, mas faz tu. Isso não é um líder. Essa pessoa que diz, eu não consegui, mas faz tu, essa pessoa é uma farsa. E tu não queres ser uma farsa. Tu queres ser um verdadeiro líder. E tu queres dar o exemplo em todas as situações. Também é importante entender que, conforme tu vais iniciando o teu negócio, o mais importante no teu negócio, na tua vida pessoal, é a tua atitude. A tua atitude determina a tua altitude. Uma das qualidades mais importantes na liderança é a atitude que temos. E é importante que sempre mantenhas uma atitude positiva, não importa o que aconteça. Nem todo o tempo vai ser tudo positivo, mas em frente às tuas pessoas sempre deves dar uma atitude positiva. Atenta neste ditado que é muito popular e é importante que o entendas. O pessimista queixa-se do vento. O otimista espera que mude. O líder ajusta as velas para que o barco vá na direção que tem que ir. Não sejas essa pessoa que está a queixar-se do vento, que está a queixar-se da economia, a queixar-se do país, do governo, do trabalho, do chefe, da esposa, dos filhos. Não sejas essa pessoa. Não sejas essa pessoa pessimista que se queixa de tudo. Se calhar, talvez sejas essa pessoa otimista que espera que tudo mude. Oxalá o meu chefe me dê um aumento. Oxalá o governo faça mais mudanças e melhore a economia e haja mais dinheiro e mais trabalho. Oxalá a minha esposa me entenda e os meus filhos me compreendam. Pode ser muito otimista, mas acredita, ser otimista é praticamente estar aí esperando que as coisas aconteçam. Não. O líder o que faz é ir e arranjar as velas. O líder põe os pés a caminho e faz com que mude a situação. Não espera que o governo venha e o ajude. Não espera que o chefe lhe dê um aumento. O líder vai e começa um negócio. Agarra e vai arranjar maneira de superar-se. Procura ver como ser um esposo melhor, como ser um pai melhor. Dá o exemplo. Um líder é alguém que faz com que as coisas aconteçam. Tu deves querer converter-te nesse líder. Também tens que entender que, na vida, 10% é o que nos acontece, nada mais. E 90% é como reagimos perante o que nos acontece. E é essa a diferença. A razão pela qual apenas 3% das pessoas conseguem o êxito financeiro. Porque nos negócios muitas pessoas simplesmente não têm ou não sabem como lidar ou atuar diante das adversidades da vida e fazem o contrário. E o contrário vem a ser 90%. O que é que lhe aconteceu? 90% do tempo estão a queixar-se do seu problema e 10% em o que faça a respeito. Por isso, falta pouquinho para solucionar o problema, mas afogam-se no problema e falam com a comadre, com o compadre, com o vizinho, na igreja, com a esposa, com os filhos, com toda a gente. Por onde quer que passem, vão contando todos os seus problemas, mas não fazem nada a respeito. Investem muito pouco tempo em fazer algo a respeito. Recorda, se tens problemas, situações que parecem 10% é o problema. 90% é o que tu vais fazer com esse problema, como vais lidar com ele, o que é que tu vais fazer a respeito. Agora eu gostava de falar-te numa das histórias que mais me agradam. Expedição Terra Nova. Bem, o que é a Expedição Terra Nova? Do que é que estás para ir falar, Ricardo? Foi uma expedição onde, pela primeira vez, 2 homens empreenderam numa competição, por assim dizer, para chegar ao Polo Sul. E nunca ninguém tinha alcançado o Polo Sul, e quem tentou essa façanha foram 2 senhores. O Sr. Robert Falcon Scott e o Sr. Roald Amundsen. Uns nomes um pouco estranhos para a nossa língua. Os dois tentaram esta viagem, cada um fez a sua planificação e cada um estava encarregue da sua equipa, cada um tinha líderes que tinham a sua organização para fazer esta grande expedição, que era muito perigosa porque estamos a falar no Polo Sul, um lugar muito frio, com muita neve e que nunca ninguém tinha estado nesse lugar. Em dezembro de 1911, naquela época, ainda não havia a tecnologia que temos hoje. E os dois embarcaram, cada um traçou a sua rota e cada um fez os seus preparativos. Agora, façamos uma análise de cada um desses indivíduos e vejamos o que aconteceu. O Sr. Falcon Scott fez toda a sua planificação, mas decidiu fazer umas coisas não muito inteligentes. Por exemplo, em questão de alimentos, fez todos os preparativos e tens que entender que tiveram de chegar aí num barco, desembarcar e agora sim começar com a travessia, com essa expedição. Mas, em relação aos alimentos, originariamente havia suficiente para 4 pessoas. No entanto, alguns dias antes da expedição, ele decidiu incluir uma pessoa a mais. Então aí houve já um problema, um pequeno problema, porque a planificação por parte do Sr. Scott deixou muito a desejar. Porquê? Porque levavam comida para 4 pessoas e agora eles eram 5 pessoas. De certo pensaram, não haverá problema, uma vez ali se calhar comemos um pouco menos. Mas, estando aí, isso podia causar sérios problemas. Outra das coisas que ele fez é que decidiu levar pôneis para levar todo o equipamento e para transportar-se. Mas os pôneis não estão acostumados a estar na neve. Logo ao caminhar sobre a neve afundavam-se e isso não era o mais adequado para eles. Levaram também trenós motorizados. Mas, uma vez mais, o Sr. Falcon cometeu outro erro. À última hora, decidiu não levar a pessoa que percebia dessas máquinas. Das 5 máquinas que levavam, 2 delas nem sequer funcionaram quando as quiseram ligar. E as outras 3 descompuseram-se muito rápido, não avançaram muito e ficaram sem elas. Outro problema.
Os óculos de proteção para a neve que compraram não foram fruto de uma boa investigação. Não eram muito bons e portanto, metiam ar por esta parte daqui e tudo ficava embaciado. E constantemente tinham de parar para limpar esses óculos. E outro constrangimento é que nos alimentos não se assegurou de incluir alimentos que fossem altos em vitamina B e vitamina C, o que fazia com que não dessem o mesmo rendimento. De facto, estavam sempre muito cansados. E a roupa que levavam não era a mais adequada, porque o frio penetrava nelas e o frio a essas temperaturas é terrível. E como resultado tiveram sérios problemas. O Sr. Falcon Scott conseguiu chegar ao Polo Sul, mas no regresso morreu. Morreu no dia 17 de fevereiro de 1912. E hoje sabemos isso porque ele escreveu as suas memórias conforme fazia a sua trajetória. Todos os integrantes da equipa morreram. Um por um foram morrendo. Em outras palavras, a expedição foi um fracasso. Scott e os seus 4 companheiros não resistiram devido a uma combinação de exaustão, fome e frio extremo. O resultado? Todos mortos. Por outro lado, o Sr. Amundsen planificou tudo. Antes de fazer a expedição, estudou e falou com os esquimós que viviam nessas condições. Foi ali que aprendeu que o melhor meio de transporte seriam usar os cães de trenó, em vez de pôneis. Em vez de uns óculos comuns de proteção, por exemplo, ele procurou os melhores que havia no mercado, observou as roupas dos esquimós e pediu-lhes que desenhassem a roupa para a sua equipa. E a alimentação foi exata. Sabia exatamente o que iam comer e o que iam precisar para os integrantes da equipa, que eram pessoas já preparadas também para diferentes áreas. Tudo estava feito com os mais mínimos detalhes. Na expedição do Sr. Amundsen, ninguém faleceu. O pior que aconteceu foi uma pessoa que deu-lhe uma dor de dentes. Mas todos regressaram no dia 25 de janeiro de 1912 e foram os primeiros a ir ao Polo Sul e a regressar com vida. 2 líderes, 2 pessoas encarregues de uma equipa, mas vimos como a diferença foi dramática. Um deles levou o seu grupo à morte, o outro levou-os à história e foram os primeiros. É muito importante que tipo de líder tu és. Podes decidir se queres ser como o Sr. Falcon, que não planificou bem as coisas, mas se tu não planificas bem as coisas e se não és um bom líder, de nada importa a empresa, de nada importam os produtos e de nada importa o plano de compensação. Vais guiar o teu grupo à morte. E já tive a oportunidade de ver como pessoas desenvolveram uma organização e elas mesmas destruíram a sua organização por falta de liderança. Por isso, converte-te num bom líder. Segue os passos do Sr. Amundsen, um bom líder. Estar preparado, ter visão, preocupar-se pelo grupo, traçar o caminho, saber como vais e como regressarás. Ter todo o essencial e necessário para que sobreviva a tua equipa. Tu deves querer converter-te num bom líder. Um bom líder faz as coisas bem e leva o seu grupo à meta. A meta que cada um deles tenha, e quando tu te convertes num bom líder, o que vai acontecer é que simplesmente tu vais começar a duplicar outras pessoas que façam o mesmo que tu. Como diz o Sr. John Maxwell, os líderes não podem levar as pessoas mais longe do que eles chegaram. Por isso, preocupa-te mais por cresceres como líder, por desenvolveres-te, por ter um maior crescimento pessoal em todas as áreas. Porque conforme tu fores crescendo, vais converter-te num imã que atrai as melhores pessoas, melhores líderes e desse modo vais começar a duplicar a tua organização. E quando duplicas suficientes líderes, vais encontrar o êxito. Neste negócio, não precisas de duplicar milhares de pessoas. Essa é uma ideia errada. Precisas duplicar 5 pessoas. 5 boas pessoas que se convertam num grande líder, que alcancem as posições altas da empresa. Porque quando duplicas 5 pessoas, crias um verdadeiro exército. Porque agora sim, se tu tens 5 líderes e cada um deles tiver 2 ou 3, ou talvez 4 ou 5, então agora tens um exército de pessoas. Um exército de seguidores, porque apenas um líder pode atrair centenas ou até milhares de pessoas. Por isso, não precisas de tantos. Precisas de alguns, nada mais, mas tens de começar por ti. Converte-te nesse líder.